E aí, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos explorar a importância da unidade de linguagem e de estar no ambiente certo para cumprirmos rapidamente o nosso propósito. Veremos como entender o nosso propósito, nos cercar de pessoas com o mesmo propósito e criar unidade de linguagem e como isso pode acelerar o nosso crescimento e as nossas conquistas. Primeiro ponto, entenda o seu propósito. O primeiro passo para cumprir rapidamente seu propósito é compreendê-lo, entendê-lo bem. O que realmente importa para você? Primeiro, pare e reflita sobre as suas paixões, seus valores e os seus objetivos de vida. Tenha clareza sobre seu propósito. Isso é essencial para direcionar suas ações a partir daí. Depois, busque pessoas com unidade de linguagem com você. Ou seja, a união com pessoas que compartilham o mesmo propósito. Isso acaba criando a chamada unidade de linguagem. Quando várias pessoas têm o mesmo propósito, isso deixa de ser um grupo disperso e se torna uma unidade coesa. Seja uma relação de um casamento, de uma empresa, de uma família ou de qualquer meio. E isso acaba gerando transformação conjunta de todas aquelas pessoas que estão naquele ambiente, onde todos aqueles enfrentam mesmos desafios e celebram as mesmas conquistas. Depois disso, é importante testar essas pessoas, testar essa unidade de linguagem, observando situações que são as situações de crise. Veja essas pessoas, como elas se portam em situações de crise, porque esses momentos revelam a verdadeira natureza dessas pessoas e a dedicação ao propósito em comum. Se as pessoas desistem fácil daquilo por causa de qualquer coisa. Observe como a pessoa age nesses momentos. Isso vai acabar acelerando o processo, digamos assim, de seleção daqueles que vão estar junto com você e ajuda a identificar rapidamente quem realmente está comprometido com aquele mesmo propósito, se a pessoa ou não está. É isso. E após isso, é importante você entender a importância de andarmos com pessoas com o mesmo propósito. Por quê? Saiba que aqueles que ferem a unidade de linguagem também têm problemas de linguagem. Como assim? Por exemplo, é importante a gente andar com pessoas com o mesmo propósito porque as pessoas que falam coisas diferentes e elas acabam não se entendendo. Aí ocorre a dispersão dessas pessoas. É essencial manter a unidade de linguagem em comum e alinhar as ideias e ações. Imagine assim, por exemplo, alguém falando em russo e você só entende em português. É exatamente isso que acontece quando não há essa comunicação eficaz, quando não há a unidade de linguagem e as pessoas estão em propósitos e caminhos diferentes. É como se estivessem falando uma língua diferente e as pessoas ali não se entendem, não chegam a um ponto comum. E após isso é importante também lembrar sobre a necessidade de aprovação, porque é importante a gente desapegar totalmente da necessidade de aprovação de pessoas que não estejam alinhadas com o nosso propósito de vida, que é o caso de muitas pessoas que dão opinião na sua vida e que elas não sabem nem qual é o propósito delas, não sabem nem o que elas querem da vida. Então, lembre-se de que elas podem nem saber o delas, porque que você vai dar atenção para essas pessoas, você quer a aprovação dessas pessoas. Mantenha o foco na sua jornada, entende? E, em resumo, a unidade de linguagem e o ambiente, eles desempenham um papel assim, vital para que a gente possa cumprir rapidamente o nosso propósito. E compreender o nosso propósito, busca da unidade de linguagem também com outras pessoas afins que estão no mesmo objetivo. E a gente tem que eliminar também essa necessidade de aprovação dessas pessoas que não estão alinhadas para que haja esse crescimento aí que nos permite progredir em direção aos nossos objetivos mais rapidamente. Então,
Para refletir sobre o seu propósito e a unidade de linguagem em sua vida, eu sugiro para você, primeiro, refletir sobre o seu propósito e analisar se você está caminhando com pessoas que compartilhem o mesmo propósito e falem a mesma linguagem. Se vocês se entendem, como essa pessoa se porta em uma crise, se realmente vocês têm o mesmo objetivo e seguem o mesmo caminho. Segundo, elimine então totalmente a necessidade de aprovação de pessoas que não têm nada a ver com esse propósito. E em terceiro lugar, saia rapidamente de ambientes que não há unidade de propósito e de linguagem, que não tem nada a ver com o que você está buscando naquele momento. Busque estar cercado de pessoas que compartilhem os objetivos e valores que você tem. E ao seguir esses passos, você acaba entrando em um caminho para cumprir rapidamente esse propósito e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer e os resultados na sua vida vão realmente começar a vir. Você vai estar unido com pessoas que têm peças que te faltam, cada um carrega uma peça e que tudo vai começar a fluir mais rápido. Então a unidade de linguagem e o ambiente é o que vai te impulsionar, te fazer crescer. Analise esses ambientes que você frequenta, verifique se eles te proporcionam essa unidade de linguagem. Caso contrário, busque outros. E por hoje é só. Obrigado aí por assistir, deixe um joinha, compartilhe com mais alguém que esteja em unidade de propósito com você. Valeu!